Olá, jovens, os jovens de Deus de todo o Brasil e de várias partes do mundo que estão acompanhando e estão participando da nossa Escola Bíblica de Jovens, a nossa EBD para jovens. E qual é o propósito desta escola? Abençoar a juventude cristã, levar a juventude cristã ao amor mais e mais intenso, verdadeiro e piedoso da Santa Palavra de Deus. Que alegria, a mocidade, os jovens, adolescentes, é aqui. Toda sexta-feira nós vamos estar transmitindo essa live para a juventude cristã. Comigo, o irmão jovem Magno, diga aí, cumprimente os jovens. Meus irmãos, a paz do Senhor, que bom estar juntos mais uma vez para mais uma Escola Bíblica Dominical para jovens com o nosso querido pastor Zé Gomes. Muito bem, então nós queremos cumprimentar toda a juventude. E ligue para um jovem, diga para ele, o pastor Zé agora está fazendo o comentário da lição de jovens. Olha aqui, uma lição maravilhosa, esta lição. Aqui está o livro de apoio. Esse escritor, Valmir Nascimento, é um amigo, uma obra espetacular, um texto bem nítido, bem didático, bem óbvio, que ajuda você a compreender o livro de Daniel. Onde eu posso comprar, pastor Zé? Em todas as lojas da CPAD. Você pode entrar aí no link, no site e adquirir esta obra maravilhosa. Estamos na segunda lição, né, Marinho? Sim, segunda lição. Segunda lição para abençoar você. E o que me motivou a isso? Vários jovens do Brasil pediram para eu comentar esta lição e eu também senti esse desejo pelo fato de poder contribuir com a juventude, trazer uma geração firme de jovens para que amanhã tenhamos uma geração de jovens comprometidos com a palavra, aplicados, seguindo exemplos de homens de Deus. Hoje, irmão Magno, tem jovem que diz assim, nós não temos um referencial, não é assim? Nós não temos, mas o maior referencial que você vai seguir é o que está aqui na página, ou em cada página da Bíblia Sagrada, mostrando jovens como Daniel, Misael, Ananias, Azarias, que viveram a verdadeira fé em Deus. Jovem como José, que não se entregou ao pecado, mesmo morando no Egito. E também como aquela jovem, aquela mocinha de 1 Reis, capítulo 5, né? 2 Reis, capítulo 5, quando ela estava na casa de Naamã, ela testemunhou a vida dela com Deus, ok? Então você vê aqui, e o próprio exemplo de Cristo, que quando jovem, ainda jovem, adolescente, sempre amou as coisas do Pai e fazer a vontade do Pai. Ou seja, o jovem cristão, ele tem nesse manual, nesse livro santo, os melhores modelos. Antigamente a gente lia as revistas de quadrinho, né? Isso. Que o pessoal gostava. Eu me identifico com o Super-Homem, eu me identifico com... Tinha os outros desenhos antigamente. Batman. Com Batman, com Robin, não era isso? Eram os desenhos da época, com He-Man, Isso. Não sei quem mais. Hoje você continua jovem, tendo a Bíblia, onde você tem os verdadeiros heróis da fé. Ok? Vamos iniciar orando. Irmão Magno, ora a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais essa oportunidade, que o Senhor possa nos conduzir nessa escola dominical para jovens, meu Pai, nos instruindo, nos direcionando, que a Tua palavra, meu Pai, possa estar em nossos corações, que possamos aprender do Senhor e aplicá-la em nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, glória a Deus, né? Hoje nós vamos trabalhar, juventude, vamos trabalhar o texto bíblico, vamos trabalhar a leitura do texto, o texto e o comentário do livro do pastor Valmir Nascimento, ok? Vamos começar com a leitura do texto 1 a 5 de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 1 a 5. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná.
para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvessem defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Muito bem, essa é a segunda lição que nós vamos tratar hoje. E a temática geral qual é? Como viveremos na Babilônia? Como viveremos na Babilônia, não é isso? Vamos só colocar aqui o ponto de introdução. Nós vamos seguindo aqui, você está vendo aí na tela. Primeiro, não pertenço a esse ambiente. O que é interessante aqui é que esta lição, ela vai trazer uma mensagem gloriosa para nós. Não importa, jovem. Olha aqui, pense comigo, jovem cristão. O ambiente, ele não traz pecado. Quero dizer isso para vocês. O ambiente não traz pecado, como também o ambiente não traz santidade. É verdade. O jardim do Éden trouxe santidade para... Trouxe não. Não trouxe. O próprio Adão e Eva estavam vivendo no paraíso, sem outras tentações, mas caíram lá. Então veja que a questão não é o ambiente. A Bíblia diz em Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus. Nós falamos na aula passada que Jesus disse em João 17:15, Pai, eu não os peço que os tire do mundo. A questão não é o ambiente, a questão é quem está no ambiente. Se estiver no ambiente um homem de Deus, uma mulher de Deus, e se na verdade conhece a palavra, aquele ambiente não vai alterar a sua fé. Comida, jovem, jovem cristão, pense comigo, bota para cá, Daniel. Jovem cristão, quero dizer para você, a comida, a bebida, o ambiente, nada disso altera você quando você já é transformado pelo lado de dentro. Quando você tem consciência a quem você serve, de quem você é e para quem você santifica o seu corpo, a sua vida. Agora, eu posso morar na Babilônia, eu posso morar no Egito, eu posso morar em Nova York, eu posso trabalhar em empresas mundanas, eu posso frequentar universidades aonde os professores são ateus, agnósticos, espiritualistas, não importa. A questão é, o ambiente ali não me pertence. Daniel morou na Babilônia? Sim. Ananias morou na Babilônia? Sim. Misael morou na Babilônia? Também. Azarias morou na Babilônia? Também. Mas a Babilônia morou neles? Não. Porque eles sabiam que ali não era o lugar de pertencimento deles. É verdade. A grande questão é, e a primeira coisa que nós vamos pontuar aqui, como vocês estão vendo aí na tela, é que a Babilônia, ela estava para Daniel como um local de trabalho, para os seus companheiros, ali trabalharam, cresceram, conquistaram, se estabeleceram, mas a Babilônia não lhes pertencia. Eles não tinham nenhum amor pela Babilônia. É verdade. A prova disso é que, quando o rei resoltou jogar os 3 na fornalha, eles se opuseram? Não. Não. Por que não se opuseram? Estavam na Babilônia, mas a Babilônia não era o seu lugar. Ok? Nós colocamos aí letra A, letra B, letra C. Veja bem, o que era a Babilônia? Um sistema cultural. A Babilônia tem uma legislação escrita muito antiga e bem conhecida, o Código de Hammurabi. Você vê aí na letra C que nesse ambiente da Babilônia, o que Daniel e os companheiros vão encontrar lá, Magno? Diga aí, jovem. Desafios imorais. Sim. Um sistema pecaminoso, mas manteram-se fiéis aos seus princípios. Pronto, então veja bem, eles vão encontrar na Babilônia desafios morais, desafios espirituais, eles vão encontrar um sistema pecaminoso na Babilônia, não é isso? Mas eles vão fazer o quê? Diante de todo esse cenário na Babilônia, o que eles vão fazer? Permanecem fiéis a Deus. Permanecem fiéis. A letra D está dizendo isso. Eles vão permanecer fiéis aos seus princípios. Isso. Ou seja,
Quando eles foram levados para a Babilônia, eles foram levados, mas já com uma estrutura espiritual bem solidificada. Uma vida bem plantada. Aqui, pais, aqui, bota para cá, Daniel, uma palavra para os pais. Faça do seu lar a maior universidade da Bíblia. Faça do seu lar o maior campo de fé. Faça do seu lar o melhor lugar, a maior arena para o seu filho treinar na vida espiritual. Fale da palavra de Deus. Fale das escrituras para ele. Deixe que o seu lar seja o local para o fortalecimento do seu filho. Deixe o seu lar ser o primeiro lugar para moldar a vida espiritual, moral do seu filho. Olha, quando eles são levados para a Babilônia, veja o que nós estamos falando da Babilônia, gente. Uma cultura elevadíssima, uma legislação tremenda, mas lá tinha imoralidade, desafios, questões morais, paganismo, tudo que não prestava. Porém, nesse sistema pecaminoso, dominou os 4 jovens? Não. Por que não dominou os 4 jovens? Porque eles estavam lá, né, habitaram na Babilônia, mas a cultura, os costumes, as imoralidades, as ideologias não entraram nele, porque ele já tinha uma base. Ah, verdade. Ele já tinha uma base solidificada. E quando chegaram lá, eles mostraram que estavam ali, mas não eram dali. Não pertenciam. Não pertenciam. O grande problema, nós não somos contra, porque nós não podemos, irmão Magno, o Magno é jovem, aqui o Daniel que está filmando, que nos acompanha, que também faz parte aqui da EBD para jovens, ele é jovem. A grande questão é que tem gente que pensa que o crente vai... mocidade, bota para cá, Daniel. Mocidade cristã. Olha, pense comigo, nós sabemos que é pecado o jovem ir numa praia, tomar um banhozinho? Não é. É não, né? Não. É pecado o jovem dar uma volta numa avenida, numa cidade, conhecer ela? Não, não é. É pecado se uma pessoa amiga dele ou amiga dela convidar ela para o aniversário, é pecado ela ir? Não, não. Não, não é pecado nenhum, porque você não está no céu ainda, você vive na terra como qualquer cidadão. Mas você vive sabendo que aquele ambiente não lhe pertence. Eu posso ir para mostrar meu lado educado, minha responsabilidade social, meu compromisso com o meu país, com a minha terra. É assim ou não é? Verdade. Agora, eu não posso ter a ideia de que eu pertenço àquele ambiente. Não. Eu posso viver no mundo, eu posso ter amigos do mundo, sim ou não? Sim. Mas eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo. E a Bíblia mostra que muitos dos discípulos tinham amigos. Até quando foram prender Jesus, alguns dos amigos dos discípulos de Jesus entraram lá pela influência de amigos. Ou seja, a gente pode ter relacionamentos. Abraão tinha, Jacó tinha, Isaac tinha. Você vai ver o livro de Gênesis, mostra isso. Só que quando Jacó foi para o Egito, Jacó disse para José, olha, eu quero ser enterrado na terra dos meus pais, porque o Egito não me pertence. Daniel morou na Babilônia, trabalhou na Babilônia, mas ele sabia que a Babilônia não lhe pertencia. Essa é a questão. Entendeu, jovem? Agora, se você ficar iludido como a esposa de Ló, aí você vai perecer. Ok? Então, essa introdução, agora lê o texto e depois a gente vai voltar aí para a nossa lição. Vamos lá. Daniel 1. Daniel 1. Vamos lá para a gente comentar agora o texto. Daniel capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Muito bem, o que nós temos aqui? Vamos lá, nós temos a primeira coisa, nós vamos ter aí o que é chamado de prolepse. Essa prolepse, ela trata da ocorrência precoce de alguma coisa. Por quê? Porque nós temos aqui um título que ainda haveria de ser dado a Nabucodonosor, que ele, na verdade, seria conhecido como rei da Babilônia. Mas
crê-se que ele estava em batalha e que após a morte do seu pai é que ele assume o poder. É que ele assume o poder. E por que eu falei dessa prolepse? Porque aqui é um recurso que está sendo usado pelo autor para agir contra os críticos, porque nós vamos ter aqui um título que vai ser dado posteriormente para Nabucodonosor. Ou seja, veja que Nabucodonosor aqui, ele está sendo tratado como rei. Mas isso só vai acontecer, veja que o texto está mostrando isso aqui claramente para nós. Ele já era tratado como rei já no 3º ano de Jeoaquim. Mas é quando o pai dele morre que ele volta para a Babilônia e assume o controle. E quando ele assume o controle, então ele se torna esse monarca. Mas essa prolepse, ela está sendo aqui usada para rebater os críticos, para rebater aqueles que, na verdade, tentam se opor à negatividade, dizendo que a Bíblia tem falhas, que tem erros. Em 1956, nós sabemos que comprova-se realmente que o próprio Nabucodonosor, ele esteve ali em Judá. Então, tem-se essas provas históricas e documentais. Porém, a segunda coisa que eu quero deixar claro ao cristão é que nós valorizamos a ciência denominada de arqueologia, bem como da história. Nós não negamos a história nem a arqueologia. Todavia, porém, nós ficamos com o que está relatado na palavra de Deus. Nós não precisamos esperar dados da história, comprovações arqueológicas para crermos na Bíblia. Conforme Paulo em 2 Timóteo 3,16, nós já sabemos que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Nós não precisamos das confirmações das ciências, arqueologia, da história ou de outras, ou de dados de historiadores para crermos na Bíblia. Nós cremos na Bíblia independentemente de qualquer ciência e de qualquer confirmação arqueológica. Mas eu estou dando aqui essa visão só para que fique tudo claro e tudo bem explicado, ok? Vamos ler de novo o verso 1. Vai lá, verso 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então veja que o rei está sendo tratado, ele já é tratado, Nabucodonosor, ele já recebe um título, sim, como sendo já o rei, não é isso? Da Babilônia. Da Babilônia, ok? Vamos lá agora, lendo o versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Muito bem, veja que nós explicamos na passada, porque o pastor Valmir ele está usando o mesmo capítulo. Na passada nós falamos que Deus é quem estava entregando o rei Jeoaquim na mão de quem? Do rei Nabucodonosor. Mas aqui você tem duas entregas, viu, jovem? Preste bem atenção. Você tem a entrega dos vasos e você tem a entrega de Jeoaquim. Isso. Ou seja, Deus era quem estava entregando os vasos e também estava entregando quem mais? O rei. O rei. Ou seja, qual é a segunda coisa nesse texto? A segunda coisa que você vê aqui é que o texto está deixando claro que Deus, ele é o Senhor da história. Ele é quem está controlando todas as coisas. Então, se Daniel e os companheiros estavam na Babilônia, quem levou eles para lá? Deus. Se Daniel e os companheiros estavam na Babilônia, quem estava agindo tudo? Deus. E se o Nabucodonosor estava governando, quem era que estava mandando? Deus. Então nós podemos observar que o Nabucodonosor, aqui nessa passagem bíblica, ele é visto como um instrumento nas mãos de Deus, para Deus cumprir os seus propósitos. Não é que o Nabucodonosor fosse crente, fosse cristão, fosse santo, não. Mas para a consecução dos projetos divinos, Deus há de se valer do rei Nabucodonosor. E como o povo não viveu conforme a palavra de Deus, então a Bíblia diz que Deus entregou Nabucodonosor, o rei Jeoaquim, nas mãos de Nabucodonosor. Então é muito importante isso aqui, porque o próprio livro de Daniel está mostrando que Deus é quem está no controle de toda a história. Se Israel estava sendo levado para a Babilônia, quem era que estava levando? Deus. Por isso, querido irmão,
Veja bem, pense comigo, jovem cristão de todo o Brasil, bota para cá, Daniel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não reclamem de Deus, não falem mal em meio às circunstâncias. Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Deus está no controle. Quando Paulo diz, em tudo dai graça. 1 Tessalonicenses 5,18. É porque Deus é quem está no comando. Ele dirige, ele controla, ele manda, ele faz. Por isso, aí pastor Zé, eu como jovem, o que eu devo fazer? Trabalhe, viva a sua vida, mas sempre dependendo de Deus. Porque Deus é quem está no controle de tudo. Ainda que eu não veja, ainda que eu não perceba, mas Deus que é o soberano, ele está no controle de tudo. Certo? Então o texto está mostrando aqui, vamos ver aí 1 Samuel 14, verso 6, depois Jeremias 25, 9. Vamos lá. 1 Samuel 14, verso 6. 14, verso 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Veja bem, aí está claro que Deus nada pode impedir ele. Se tiver muito, ele opera. E se tiver pouco, Também opera. ele opera. Porque ele é soberano, gente. É isso que nós devemos compreender como soberania de Deus. Agora Jeremias 25, 9. Vamos lá. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. Veja que o texto agora está claro a soberania de Deus. Jeremias está dizendo que Deus é quem vai trazer Nabucodonosor para escravizar o povo de Deus, trazendo da terra de Judá para a terra da Babilônia. Não é isso que o texto está dizendo? Exatamente. Então, Deus é quem está no controle. Nada estava passando despercebido, ou por acaso, ou aleatório. Não. O texto, jovem, eu quero que a juventude cristã, olhe para cá, eu quero dizer à juventude cristã, pense comigo, seja crente, seja fiel, seja sincero, viva na soberania de Deus, aceite a soberania dele, o controle dele, porque ele é quem controla todas as coisas. A gente, quando lê Daniel, Magno, a gente olha e diz assim, mas jovens escravos eram servos de Deus, estão presos, estão escravizados em uma terra estranha. Só que eles estavam lá segundo a vontade de Deus. O poder de Deus, a soberania de Deus, a ação de Deus. Então veja que aqui o Nabucodonosor era um instrumento nas mãos de Deus. E veja que o próprio profeta Jeremias, ele diz, meu servo. Meu servo. Ou seja, era servo de Deus como Ciro da Pérsia, só para Deus realizar o propósito dele. Exatamente. Ok? Então vamos lá, o versículo 3. Aí veja bem, pastor, o jovem aqui, Magno, ele leu que Deus entregou os vasos. Isso. Keli é a palavra hebraica, vai aparecer aí na tela para vocês. Keli é a palavra hebraica. Essa palavra Keli, se você vê ela aí no hebraico, fala de vaso, fala de utensílio, fala de um artigo. Parecia coisa simples, era um vaso, parecia coisa... Não, isso é só um normal, é uma colher, é um vaso, é um utensílio. Só que tudo que Nabucodonosor levou era consagrado para o Senhor. Para o Senhor. Parecia não ser nada para a Babilônia, parecia não ser nada para Nabucodonosor, mas para quem era de Israel, sabia que todos aqueles objetos foram consagrados ao Senhor, foram colocados dentro do templo, lá no tabernáculo, tudo por consagração divina. Então não eram meros objetos. Não se tratava de uns simples objetos. Eram coisas consagradas para Deus. Deu para entender? Então, não era um objeto qualquer. Mas para a Babilônia era o quê? Era qualquer objeto. Para a Babilônia era o quê? Olha, moça, pense comigo aqui. Um rapaz não crente
quando ele dá em cima de ti, que ele quer fazer só sexo com você, para ele você é simplesmente um objeto o quê? Sexual. O rapaz cristão também deve entender isso. Quando a moça não crente, que é ele, ela não olha para você como vaso de Deus. Rapaz, isso aqui é forte. É forte. É forte ou não é? Não vê o outro como um templo de Deus. Não, como não algo vê. consagrado ao Senhor, vê como um objeto qualquer. Pronto. Tá vendo? Ou seja, aquele rapaz que vai para aquele rapaz que vai para balada, que convida uma moça para balada, ele vê nela um vaso, um instrumento de Deus? Vê não. E aquele jovem que convida o outro, ele é crente, e o não crente chama ele para dar uma tragada no crack, na droga, para andar louco, ele vê você como instrumento de Deus? Não vê. Então a Babilônia, olha para cá, joga para cá, Daniel. A Babilônia nunca vai te valorizar como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem de Deus. Para a Babilônia você é como eles. Para a Babilônia, a prostituta é igual a moça da igreja. Para a Babilônia, a moça que faz sexo com qualquer pessoa, o que vale é o prazer dela, não importa se ela é virgem ou se não é. Para a Babilônia, o que importa é você ser feliz, não importa com quem quer que seja. Para o jovem crente, ele sabe que o seu corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo de Deus. Então, veja bem, Deus entregou, agora, os vasos foram colocados na casa do Deus de Nabucodonosor. Enquanto não mexeram, Deus preservou lá. Mas na hora que mexeu, Deus matou um rei, porque tocou. Está lá no capítulo 5. Ou seja, moça, você é um vaso consagrado, é um queli de Deus consagrado para viver para o Senhor. É por isso que, vê aí, Romanos 6,11. Aliás, 6,11. Vamos lá. Veja o que diz a palavra de Deus. Romanos 6,11. O que diz a Bíblia? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Isso. Mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se o jovem cristão se considerar morto para o pecado, ele vai querer os prazeres da Babilônia? Não. Ele vai querer a luxúria da Babilônia? Não. Ele vai querer a devassidão da Babilônia? Também não. Ele vai querer a libertinagem da Babilônia? Não. Então pense comigo, jovem cristão, moça, rapaz, é um lindo templo do Espírito Santo. Você não pode se entregar para qualquer coisa neste mundo. E nós vamos falar isso. Vamos lá. Deus entregou. Agora nós vamos seguindo aí. Versículo 3. Vamos lá. E disse o rei às penais. Só um minuto. Agora veja bem, Deus entregou também tem uma questão. Por que Deus o entregou? Deus entregou por causa do pecado. É isso que eu tenho que frisar aqui. O texto de Daniel, ele relata que os jovens foram para a Babilônia. Mas se você pegar Jeremias, se você pegar Ezequiel, esses profetas vão deixar claro, como já estava lá em Deuteronômio 28, que se não cumprissem com a palavra de Deus, seriam entregues para outros povos. Isso. Ou seja, qual a causa, pastor Zéu, deles irem para a Babilônia? O pecado. Exatamente. Qual a causa deles irem para a Babilônia? Desobediência a Deus. Quando você não vive conforme a palavra de Deus, quando o pecado te domina, aí o Senhor Deus traz a punição. É verdade. Então, muito cuidado para você, jovem, não trazer o pecado para a sua vida e ver essas consequências. Deus é quem entrega. Então, veja bem, o pecado de Israel fez com que Deus entregasse o rei de Israel, o maior símbolo do povo de Deus, e também entregasse os vasos santos. Não entregue aquilo que é santo para o mundo, para a Babilônia, moça, rapaz. Sirva a Deus com sinceridade e com fidelidade. Agora imaginem bem, o povo da promessa, o povo da bênção, o povo que Deus prometeu que eles seriam cabeças. O povo seria cabeça e não cauda. Agora estavam escravizados lá na Babilônia. Que triste. Tudo por causa do quê? Do pecado. Do pecado. Gente, o pecado, não caia na lábia do pecado. O pecado, todas as vezes que você lê Bíblia, como diz Paulo em Romanos 6:23, é a morte. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do Éden. Do Éden. Capítulo 7 de Josué. Acã pecou e morreu. Sim ou não? Não é assim que a Bíblia diz? Nadab e Abiú pecaram, foram mortos. Judas pecou, traiu Jesus, se suicidou e morreu. Ou seja, Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos, pecaram com mentira, morreram. A Bíblia está mostrando que quem peca
Morre. Pecado é uma propaganda enganosa. O pecado é uma propaganda enganosa e tem jovem. Olha para cá. Pense comigo, jovem, não aceite o convite para ir para balada, não aceite convite para bebedeira, não aceite convite para droga. As pessoas, elas te convidam para esses momentos, mas quando você está na lama e se acaba, ninguém quer saber de você. Ninguém quer saber de você. Obedeça seus pais, escute sua mãe, escute seu pai, seja fiel. E você está lá em Efésios 6, 1-3, e você vai ter mandamento com promessa, com prosperidade. Escute o que eu estou dizendo. Pense comigo. Então Deus entregou. Vamos lá, leia agora. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Muito bem, você tem a palavra eunuco, que o conceito para esse hebraico é saris, para o hebraico é saris, mas é bom entender que alguns dizem que esse Aspenaz eu tornarei proeminente ou salpicado, que era o oficial de Nabucodonosor. Alguns chegam a dizer que ele era castrado, que ele teve os membros amputados, ou membro amputado, né? Diziam que ele era eunuco. Só que é muito bom, veja bem Gênesis 37, vamos ver aí. Gênesis 37, capítulo 37. Veja o que diz aí a palavra de Deus. Vamos lá. 37. Versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. 37 primeiro, né? É. Então vamos lá para o 39. 39 primeiro. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas. O que tu já pegou aí? Eunuco de Faraó, capitão da guarda. Ele era o quê? O Potifar? Eunuco. Ele era capitão da guarda, ele era o quê? Eunuco de Faraó. Ele era eunuco de Faraó, não era? Isso. E aí, se vocês analisarem, esse eunuco era castrado ou era macho mesmo original? Macho original, ele era casado. Porque ele era casado. Então veja que a palavra eunuco, aqui no texto bíblico, ela não está dando a ideia de castração. Sim. Ok? Não está dando a ideia. Aí o pessoal diz, mas todos eram castrados. Você vê que esse título aqui era um título oficial. E não estava se referindo a uma pessoa castrada. Porque o Potifar era o quê? Casado. Era casado. Mas eles dizem que Aspenaz era castrado e também os 4 jovens. Ou seja, aí o jovem diz assim, era fácil para Daniel. Não é assim? Ei, jovem, moça, rapaz. Aí vamos dizer assim, era fácil para Daniel. Por que era fácil para Daniel? Se eles têm essa ideia aqui. Que a maioria dos comentadores dizem que ele era castrado. Mas eu estou mostrando aqui que pode ter refutação, porque o Potifar, ele era casado e não era castrado. Não era castrado. E mesmo se fosse, as tentações da Babilônia não se centravam só em orgias, em sexo, não. Isso. A gente tem que frisar também que Nabucodonosor levou os jovens para capacitá-los, para colocarem eles os mais altos cargos, e isso para perverter a mente de um jovem que se diz crente, cristão, servo do Senhor, como eles eram judeus, na verdade. Isso é muito rápido. É uma tentação grandiosa, porque o que mais se queria naquela época, principalmente no contexto de Babilônia, e hoje atualmente também, é fama, poder, reconhecimento, são esses lugares grandiosos. Então olha para cá, Daniel. O que ele está dizendo aqui é que pecado não é só sexo. E a gente pensa que é só sexo. Inclusive, às vezes nós somos criticados, os pentecostais, que eles só pregam sobre sexo. Mas tem muitos homens que estão assumindo a liderança da igreja que não vão para o céu, porque são corrompidos pelo poder, pela ganância do dinheiro. Isso. Né? Assim, pela luxúria. Também. Tem muitos que são... Tem obreiro aí que quem tira ele não é o dinheiro, nem o sexo, é a bebida. Tem também o falso. Olha para cá, o que é falso, o que é mentiroso, também não vai para o céu. Verdade. Ou seja, o que o jovem Magno está dizendo aqui é que não é só sexo. E caso eles fossem castrados, tinha muitas outras coisas que Daniel poderia ser levado a cair. Isso. Mas eles mantiveram a postura de homens de Deus e de fidelidade. É disso que a nossa lição hoje vai tratar para nós. Então veja bem, aqui você pode observar que esses jovens,
eles estavam em um ambiente tentador, em um ambiente que tinha todo tipo de proposta, todo tipo de ambição, todo tipo de glória, todo tipo de inveja, todo tipo de tentação. Na verdade, esses jovens aqui eram para serem tristes, era para viverem reclamando, falando mal de Deus, mas foi nesse ambiente que eles provaram a verdadeira fé que tinha pelo lado de dentro. Eita glória! É bom, né? É forte. Aí vamos lá, verso 4. Verso 4. Para a gente fechar o texto. Vai lá. Jovens em que não houvessem defeito algum, Sim. formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, Isso. e sábios em ciência, e entendidos o conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Muito bem, então esse texto que eu estou explorando com vocês, eu falei aí 4 pontos, vai estar aparecendo aí na tela. Olha, uma prolepse, depois eu falei sobre nós aceitamos a fé da Bíblia e não apenas a matéria arqueológica ou histórica. Em terceiro lugar, falamos que Deus está no controle da história. E agora aqui, em quarto lugar, nós estamos falando sobre a escolha seletiva do rei. Há uma coisa muito importante que eu quero dizer. Nós já pontuamos na nossa aula passada. As escolhas dos homens acontecem pelo olhar físico, pela beleza, pelo status e também pela origem. Veja que eles vão procurar quem era da família real. Essa família real, aristocrata, como alguns falam, há muito debates. Uns dizem que era apenas uma referência à família da linhagem, ou um termo usado por causa da linhagem de Davi. Mas também o rei mandou escolher de famílias nobres. Você pode observar aqui que a outra a palavra que merece aqui é partemim, que na verdade era usado para pessoas importantes. Não se tratava da família real, mas eram os nobres. O certo é que alguns dizem que Daniel era de família real. Esse termo família real pode ser aplicada por causa da linhagem de Davi. Mas nós sabemos que todas as tribos em Israel tinham o mesmo valor para Deus. Ok? Então você tem esse destaque por causa da linhagem, está em Isaías 7, 12, 13. Depois você pode ler. O certo é, o rei queria quem fosse da linhagem hebreu, mas que fosse de linhagem nobre. E aqueles que não fossem da linhagem nobre ou da linhagem real, que fosse de uma linhagem muito importante. Quando o mundo vai selecionar, o mundo não seleciona de qualquer maneira. O mundo só quer o quê? O que é bom, o melhor. Só o melhor. O mundo só quer o melhor. E quando eles vão escolher, olha como é que ele escolhe. O mundo escolhe. Sem nenhum defeito. Sem nenhum defeito. De boa aparência. De boa aparência. Sábios. Instruídos. Versados no conhecimento. Que fossem competentes para servirem no palácio real. Ninguém vai para o palácio se não tiver alguma coisa. Pense comigo, jovem cristão, e aí veja bem, tem jovem que não quer estudar, tem jovem que não quer se ajeitar, tem jovem que não quer trabalhar, tem jovem que não quer... Aí ele quer estar na corte. Mas para a corte humana, só vai quem tem alguma coisa. Para salvação, para servir a Deus, é uma coisa. Ainda que se quer também que Deus não vai querer mulambo. Olha para cá. Deus não vai querer jovem mulambo. Deus não vai querer jovem preguiçoso, moça preguiçosa, não lê Bíblia, não ora, não se santifica. Aí, me usa, Deus, né? Me usa, Pai. Qual é o nome do jovem que é de usa? Me usa. Usa-me, Senhor. Usa-me como fará. Não vai te limpar, não, para ver se Deus te usa, hein? Deus não usa jovem mulambo, jovem velho sujo, preguiçoso, preguiçosa. Em casa podre, né? Não gosta. Veja que o rei Nabucodonosor, ele quer no palácio pessoa de alta linhagem, ainda que fosse hebreu, de família nobre. Veja que o termo aí, Eladim, hebraico, nós não temos a precisão para a idade. Mas eu já disse aqui na aula passada que eles falam entre 13 e 14 anos. O certo é que esses jovens foram para lá. Sempre a Bíblia também deu destaque, até mesmo no meio do povo crente. Veja bem, Gênesis 24, rapidinho. Gênesis 24, 16. 2 Samuel 11, 3. Vamos lá. Para te ajudar, para a gente correr 24, aqui. 16. Isso. Como é que diz?
E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu a fonte Tá bom. e encheu Como era a donzela? muito formosa à vista. Veja que o texto bíblico, o próprio texto bíblico, ele está dando valor ao quê? A formosura, a beleza. A formosura, a beleza. Ou seja, a beleza já era muito valorizada naquele tempo. A Bíblia, quando ela está fazendo aqui, não é porque ela está fazendo preconceito, mas é porque naquela época, já de Gênesis 24, a beleza já era valorizada. E destacava depois que E era destacava. virgem. Era. Veja bem que lá fora, o mundo só olha mais para a beleza. Agora, Provérbio 31, a Bíblia diz, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Enquanto lá fora o mundo só quer saber da beleza, isso é pesado. Às vezes a moça da igreja, ela só quer saber do Dom Juan na igreja, o mais belo, o mais bonito. É preguiçoso. Cuidado, minha santa, né? Cuidado. E também, às vezes, o rapaz só quer saber da mais bela. Como é que ele chama lá, as moças belas lá fora? Os jovens. As gatinhas polda. Ah, gatinha polda que ele tá dizendo aí. Ou, né? O que é patricinha que eles chamam? Patricinha é que não presta mesmo, é toda soltinha velha. Aí é. Essas aí que andam batendo perna mesmo. Aí é. Tá aí. Então, a moça cristã não tem esse perfil. Ela não tem a perfil. Ainda que ela tenha a beleza, ela não confia na beleza, porque a Bíblia diz que a beleza, ela é vã. Ela se passa. A gente pode... O dia desse eu estava vendo nas fotografias, o pessoal dizendo, olha como é que não está a autora fulana. Olha como é que não está o autor fulano. Ou seja, era bonita quando era moça e agora está velha, tá cara de genipapo. Então, olha, mocinha. Moça! Moça, não confie na tua beleza. Confie na beleza interna. É verdade. Porque a Bíblia diz que o nosso homem exterior se corrompe. Ele se acaba. Mas quem faz a vontade de Deus... permanece. Ok? Então, era um jovem com 13, 14 anos. Isso. Estava na flor da idade, beleza. Não era assim? Exatamente. Mas veja bem, tem rapazinho aí, meninozinho, tu tem quantos anos, irmão? 15 anos. Tem meninozinho que tá com 15 anos, aí não quer ser crente, é o aborrecente, né? Que eles dizem. É o adolescente. Não é porque ele tá em fase de pecado. Não é porque tá a fase dele, não existe essa. O rapazinho crente obedece, a mocinha crente pode ser adolescente. Não existe essa de adolescente saliente, gritador, bater porta na cara da mãe. Ei, bota pra cá, Daniel. Pensa comigo, jovem. Mocinha, rapaz, tu pode bater porta na cara da tua mãe, do teu pai, amanhã tu morre. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Seja uma mocinha respeitadora, seja um rapazinho respeitador, e Deus vai te levar para grandes posições. Essa é a palavra de Deus. Mas a beleza já era vista. Pegou a outra passagem aí? Vamos ver aqui, Esté, primeiro 11, vai lá, Esté, nós estamos até estudando também a revista Adultos, vamos lá, para a gente fechar aqui, encerrar. Vamos lá. Pronto, meu filho? Ela tá bem, pastor. Esté 1:11, né? Isso. Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Esté 1:11, diz assim, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Sempre as mulheres que têm uma beleza extraordinária, elas, às vezes, perante os homens, elas se sobressaem. Você pode observar que antigamente as propagandas, a aeromoça, não era? Isso. Hoje, com essa inclusão aí pronto, aí não tem mais negócio não. Tá todo mundo Eita! É assim. Aí, pronto, isso aí, dessa inclusão eu apoio. A outra inclusão, que a Bíblia é contra, não é? Aí, não. Agora, essa inclusão de botar a brancona junto com a moreninha, aí tá certo. Não é assim? Não desprezar ninguém pela cor, nem pelo estado. Porque ninguém é glorificado pelo corpo, ou pelo estado, ou pela beleza, mas sim pela essência, pelo que a pessoa é. Não é assim? E às vezes a moça, aí o jovem se ilude a moçona bonita, aí quando se casa, aí ele fica arrependido. Pai, só tem beleza. Preguiça é o que ela tem, não é assim? Não sabe fritar nem um ovo. Então a vida não é feita só de beleza, gente. A beleza se acaba, não é assim? É verdade. Então, a beleza, mas aqui é a forma do mundo selecionar. Deus não seleciona assim. Mas o fato de Deus não selecionar assim, não quer dizer que ele quer um jovem preguiçoso, quer? Não. Não quer dizer que ele quer uma moça que não se arrume lá brocheira, quer? Não. Então, é a mensagem para os nossos jovens. Qual é o primeiro ponto aí na tela? Vamos lá. Lê aí, Magno. A chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Primeira leva, 605. Os nobres artífices ferreiro. Está em 2 Reis 24,
14. Muito bem, o que é que o jovem está falando? O livro de Daniel, ele está mostrando claramente que Daniel vai fazer parte da primeira leva, não é isso? Isso. 605. Mas vai ser levado os nobres, os artífices, ferreiros. Por quê? O rei Nabucodonosor, ele era inteligente. Ele vai deixar só os pobres. Olhe para cá. Ele sabia que um homem pensante no meio da multidão, valia um, poderia criar uma revolta, poderia fazer um levante. Então Nabucodonosor era muito inteligente. Vou levar os intelectuais e vou implantar eles nas melhores posições, assim não se revoltam contra mim, e eu não vou deixar lá na terra nenhuma pessoa inteligente para não se levantar contra mim. Então veja, nós temos 3 levas, 605, 597 e 586, ok? Verso ponto 1.2. Para estar na corte. Quem era que era para estar na corte? Jovens saudáveis, esteticamente bonitos, intelectuais e inteligentes. Veja que esses jovens, o rei não vai levar qualquer pessoa para a corte. Então, perante o mundo jovem, o mundo não quer qualquer jovem. O mundo, quando ele olha para você, não quer saber se você é crente, se você vai para uma universidade, para um supermercado, para uma mega empresa. Agora, você que é crente, você sabe discernir. Então, se é para estar na corte, tem que ter o melhor preparo. Aí estude, se dedique, se forme, ande direitinho. Às vezes o jovem não é nem tão bonito, né? Ele não é nem tão bonito. Porém, sabe se arrumar bem, sabe falar bem, é intelectual. Aí o mundo olha. E se ele tiver Deus na vida, aí é que negócio. Completo. Aí tá completo. Tu pode ser até feio, jovem. Tu pode ser até feio. Mas se tu tem Deus na vida, tu sobe, meu filho. Rapaz, mas que cara inteligente, né? Assim, até as meninas vão te querer. Eu vou dar um recado aqui pro jovem feio da igreja. Jovem, olha pra cá. Jovem, vou te dar um conselho aqui. Se tu não tem bela formosura, não é um jovem que atrai, procure se arrumar bem. Procure falar bem, estude outros idiomas, faça um curso superior, né? Assim, e aí se dedique. Amanhã você está em grande posição que até as meninas da igreja, rapaz, que cara elegante. Porque tem gente que não sabe, é muito rapaz que é bonito e não sabe se arrumar que fica feio. Verdade. E tem rapaz que não tem boa aparência, né? Assim, mas ele pode ter um perfil que a pessoa diz que jovem é elegante, né? Verdade. Que é assim, quando a moça quer te chamar, ela não quer te chamar de feio, aí ela diz, ela é muito elegante. Elegante. Não é assim. Quando é bonito. Mas aí é dessa forma. Como é? O feio é arrumado. É isso aí mesmo. Então, olha, o rei, ele queria evitar rebelião, não é isso? Vai na tela. Aí você tem a idade dos jovens. Pode passar. Vamos lá, lê aí. Envolvidos em 3 grandes crises. Crise emocional, crise moral e crise espiritual. Ou seja, Magno, esses 3 jovens, aliás, os 4 jovens, dentre outros que foram levados nessa primeira leva, vocês podem observar que Daniel poderia, mas os seus companheiros, serem revoltados. Exatamente. Cadê a promessa bíblica? Cadê o Deus da Bíblia? Por que nós estamos aqui? Não. Ele sabia por que estava lá. Ele sabia por que o povo de Deus tinha pecado. Mas vejam bem, eles poderiam estar numa crise emocional psicológica, revoltados. Tem jovem aí que é dizendo, eu não quero mais saber da igreja, eu estou revoltado. Revoltado com o quê? Deus te ama, não vá por esse caminho não. Então, crise moral. Esses jovens agora poderiam dizer assim, Deus não quis, Deus nunca protegeu o papai, porque os pais de Daniel, a própria história mostra que ele nasce em Jerusalém na época do rei Josias. Quando o rei Josias estava fazendo a limpeza. Quando o próprio profeta Jeremias estava começando seu ministério. Aí Daniel, ele vai ser tirado da terra, possivelmente seus pais morreram, e Daniel vai ser levado como escravo. Agora imagine, viver numa terra diferente, pessoas diferentes, cultura diferente, pecaminosa, saber que os pais morreram, cadê o Deus desses jovens? É verdade. Era para eles estarem revoltados contra Deus, contra a Bíblia, contra tudo. Mas eles vão enfrentar crise emocional, crise moral e crise espiritual. Pronto. Eles vão ser abalados? Não. Não. Eles vão ser desafiados na fé? Vão. Pronto. Mas eles perderam a fé? Não perderam. Daniel foi jogado na cova de leão? Foi. Os 3 amigos dele foram para a fornalha? Foram. Mas se abalaram espiritualmente? Não. É isso que eu quero dizer. Tem moço e tem rapaz que na hora que acontece qualquer coisinha na igreja, eu não vou mais para a igreja. Não vai não, jovem. Não vai não. Tu não vai para a igreja, mas vai para o inferno.
É negócio sério. É sério. Não brinque com as coisas de Deus. Olha, a nossa fé não depende de circunstância, nem de estar bem ou estar mal. Depende de eu estar firmado Em Deus. Eles tiveram essas 3 crises. Vai lá. A causa do sofrimento desses jovens. O propósito da disciplina divina. Pulou um pontinho aí, né? Ao que a piedade e a crença em Deus não podem evitar. Daniel era de oração? Era. Os companheiros também? Também. Eram sinceros? Sim. Eram fiéis? Sim. Evitou descer para a cova? Não evitou. Evitou descer para a cova dos leões? Não evitou. Evitou a pessoa ter inveja? Não evitou. Então, o simples fato de orar e de ler Bíblia e eu ser crente fiel, não quer dizer que eu esteja isento disso. No mundo tereis aflições. Então, pronto. A grande questão é, às vezes você diz assim, eu oro tanto, eu jejuo tanto e vem tanta luta. E quem foi que te disse que a tua vida, quem foi que te disse que a tua vida piedosa evita isso? O Senhor pode me livrar do meio de tudo isso, mas eu tenho que saber que essas coisas vêm, porque luta e sofrimento faz parte da nossa vida. É verdade. Vamos lá. Qual a causa do sofrimento desses jovens? Primeiro, o propósito da disciplina divina. Isso, vai. O sofrimento faz parte da vida humana, segundo Eclesiastes 9:2. Vai. Os sofrimentos e os críticos. Isso. O propósito das provações, purificar, lapidar e refinar. Pronto, o que acontece? Você tem o propósito da disciplina. Se Israel pecou, Daniel e seus companheiros sabiam que eles faziam parte de Israel e eles não tinham pecado, mas estavam lá por causa de toda a nação ter pecado. Na verdade, eles foram atingidos. Mas eles estariam lá para serem disciplinados por Deus. Não, por Deus, na mão de Deus. Ou seja, os 70 anos de cativeiro eram uma disciplina de Deus para corrigir Israel. O sofrimento na vida humana é algo natural. Por quê? Deus não fez o homem para o sofrimento, para a morte. Mas como veio o pecado, aí surgiu a consequência do sofrimento. Os críticos, os ateus agnósticos, eles querem atacar a nossa fé dizendo, cadê o Deus dos crentes quando vem enchente, quando vem tsunami, terremoto, quando uma pessoa justa morre? Veja bem, essas questões não foram ocasionadas por Deus. A Bíblia diz em Gênesis 3:19, maldito é o homem, maldita é a terra por causa do homem. Mesmo assim, eu tenho que saber que em tudo isso, Deus é soberano, Ele está controlando. C.S. Lewis, que era ateu, quando ele fala naquele livro Cristianismo Puro e Simples, você, jovem, pode ler essa obra, ele deixa isso bem claro, ele conheceu a Deus porque nos seus próprios questionamentos ele entendia que havia bondade e maldade. Mas ele passou a conhecer a verdade de Deus. Pascal diz uma coisa interessante. Ele diz que se você viver a vida todinha apostando em Deus, no final, se ele não existir, você não perdeu nada. Porque você só fugiu de coisa que não presta. E aí, no final, quando você se encontrar com ele, você vai recebê-lo como ele é. Ou seja, quem serve a Deus nunca perde. Quando você vê ateu, você vê agnóstico falando mal de Deus, eu não gosto de Deus, eu não gosto de Deus, tem uns que vão para a televisão se amostrar, aí diz assim, eu não gosto de Deus, esse negócio de Deus não existe, meu pai foi bom, pronto. A ideia de Deus e a verdade de Deus que nós pregamos é só para o bem, são para as virtudes boas, então não existe essa, ok? E o Magno já leu aqui, nossas provações não é para o crente andar falando mal de Deus, rasgando Bíblia, deixando de ser crente, é para nos purificar, para nos lapidar e para nos refinar. Vamos lá. A estrutura dos 4 jovens, novos, mentes firmes, maturidade. Era para ter 2 pontos, né? A estrutura dos 4 jovens, 2 pontos. Eles eram novos, mentes firmes e tinha maturidade. Ou seja, se eles tinham entre 14 até 18 anos, porque Daniel vai ser levado ao poder para ser governador, isso é interessante. Daniel, ele serviu a 6 governadores da Babilônia e a dois persas, a 2 reis persas. Daniel, ele passou no governo de Nabucodonosor, de Belsazar e de Dário I, ou Dario, como alguns falam. Mas só uma coisa interessante, Daniel, no meio de tudo isso, ele sempre foi fiel com os seus 3 companheiros. Agora, o que você vê nesses jovens? Eles eram jovens, eram novos, eram de mentes firmes e tinham o quê? Maturidade. Porque maturidade não depende de idade, não. Não. Maturidade também depende de você observar as coisas, não é só de idade, é isso que eu quero dizer.
Agora, eram novos, mas tinham o quê? Mentes firmes. Veja que lá no 8 a Bíblia diz que eles disseram, eles resolveram. Ou seja, mentes firmes e tinham maturidade. O jovem cristão, tem jovem que é todo... Bobão. É bobão, é jovem bobão. Até moça da igreja, tem moça da igreja que não quer você, rapaz. Porque tem um bobão velho, só anda com essa bobagem. Às vezes a moça vai falar com ele, ele fica fazendo um pouco da moça. Tem que ser um cara alisado. Pode ser assim não, é um bobão, você amostra. Pode ser assim não. Aí as moças não querem, é só conversando besteira. Às vezes ele vai comprar uma pizza, aí a moça diz, eu posso pegar um pedaço? Não, aqui é só pra mim. Ela só morre de fome, não é assim? Pode ser assim não, pode ser assim não. Vamos lá, passa aí, jovem. Ponto 2, vamos. A imponente Babilônia. Isso. Letra A, cidade e estado rico. Pronto, ela era uma grande cidade, era muito rica, porque estava ali próximo ao rio Eufrates, e ela era um centro comercial. O que mais? Centro comercial, maior cidade da época. Isso. 1.500 quilômetros distante de Jerusalém. Isso. A deusa da cidade era Estar, Isso. portador de luz. Havia um templo para os deuses, Isso. grandes muralhas, jardim suspenso, a sétima maravilha do mundo. E o que mais? Opulência e luxúria. Então veja, você na aula você pode pontuar isso aí, que esses 3 jovens, aliás, 4 jovens viviam nessa cidade rica, era uma cidade comercial, era uma cidade culta, era uma cidade... Olha o tanto que eles estavam distantes de Jerusalém, do ambiente deles. Quantos quilômetros? 1.500 quilômetros. Tá vendo? Mas Daniel, quando ia orar, no capítulo 6, virava para Jerusalém. a porta, a janela, para a banda de Jerusalém. A cidade, na hora que entrava pelo portão, já era dedicada à deusa, está que era portadora da luz de luz. Ou seja, quando eles entravam, já era um ambiente onde tinha idolatria. Isso. Havia um grande templo para os deuses, havia jardim suspenso, a 7ª maravilha do mundo e opulência e luxúria. Ou seja, ela tinha glória, tinha esplendor, mas ela marcada pela luxúria, pelo pecado, pela miséria. 2 primeiro. A ostentação da cidade, sua e cultura pagã. Representava o grande poder do império. Expressava sua origem fundacional. Isso. Expressava fama, falsa sensação de segurança, glória própria. Ou seja, desde o início de sua fundação, Gênesis 11, a Babilônia, ela aparece dentro do contexto bíblico como uma cidade opulenta, uma cidade poderosa, uma cidade de opulência, de grandeza. Mas essa cidade, vocês podem observar aí, que ela era um grande império, mas ela tinha a sensação de segurança, mas o que tinha lá era uma cidade arrogante, prepotência, cheia de luxúria, cheia de idolatria e de pecado, e que buscava a sua própria glória. Passa, meu filho. Aí você tem ali, ela tinha a sua religião, que eram 2 deuses, Marduk, e nós temos Estar, o Marduk e a Estar. A Estar era a deusa do amor, da fertilidade, da guerra. E quais eram as características da Babilônia, Magno? Idolatria, prostituição, paganismo, politeísmo. Era nesse ambiente aí que vivia quem? Daniel, Ananias, Azarias e Israel. Era aí que eles viviam. Olha, lá tinha prostituição. Tinha. Lá tinha idolatria? Também. Lá tinha paganismo? Muito. Lá tinha politeísmo? Também. Lá tinha imoralidade? Também. Lá tinha sincretismo religioso? Sim. Eles pecaram? Sim. Não, pecaram não. Cuidado. Ponto 3, leia. A cultura e o espírito da Babilônia. Não apenas no lugar geográfico, mas no sistema que combate os valores espirituais e morais. Ou seja, a Babilônia não era apenas uma cidade. Dentro dessa cidade havia uma força maléfica espiritual que era, na verdade, oposta à realidade de Deus, da santidade e da verdade. Se você ler Apocalipse 14, Apocalipse 18, Apocalipse 17, você vai ver, tanto o capítulo 17 como o capítulo 18, não se tratava apenas de uma cidade geográfica. Era um sistema pecaminoso. Tem cidade hoje que não é apenas uma cidade. Ela se opõe à Bíblia, se opõe a Deus. Juventude,
eu quero pedir aqui, pense comigo, eu quero pedir à juventude do Brasil, não pare, jovem, de falar de Deus na universidade, nas praças, nas ruas. Vamos mostrar para esses deputados, para ministro, para governo, para presidente de república, que ninguém vai calar a nossa voz. Olha, jovem, assim como tem jovem que defende o ideal político, o comunismo, defende a ideologia de gênero, juventude cristã, eu conclamo a todos, em nome de Jesus, vamos abrir a nossa boca e dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus salva e que o céu vai ser o nosso lar. Letra B. Glória a Deus. Simboliza rebelião, ideologia mundana, metáfora para idolatria, falsidade religiosa, depravação, inversão de valores, materialismo, paganismo e desconstrução da fé bíblica. Eles mudaram o nome deles, não foi assim? Mudaram a cultura deles, também, dos 4 jovens, mudaram o ambiente, mudaram a ração, que era a comida, mas não mudaram o coração deles. Ou seja, o mundo pode ter tudo, pode ter a concepção da pós-modernidade, não é assim? Sim. Pode ter a ideologia de gênero, pode ter o secularismo, relativismo, pode ter o comunismo, materialismo, mas você que tem Deus no seu coração não cede para a Babilônia. Vamos lá, letra C. Uma cultura sem Deus e uma cultura contra Deus. Na Babilônia, valia qualquer Deus. Se você adorasse tudo que tinha na Babilônia, eles aceitavam. Porém, lá era uma cultura sem Deus, mas também uma cultura contra Deus. O grande problema hoje é que o mundo e algumas pessoas querem fazer do Brasil um povo sem Deus e também uma cultura sem Deus, mas não é só isso. Eles querem atacar aqueles que servem a Deus. Por isso nós devemos batalhar pela fé que foi dada aos santos. Pronto, vamos lá? Vamos lá, letra D. A Babilônia é a relativização da verdade. Não a verdade absoluta, despreza os valores espirituais. Isso. As crenças são vistas no contexto social e na visão de cada um. Veja bem, eles relativizaram essa cultura, assim, eles pegaram os vasos de Deus, colocaram na casa do Deus da Babilônia, do Deus de Nabucodonosor, e eles achavam que era a mesma coisa. Ou seja, o sagrado não pode estar com o profano. Não podemos relativizar essas questões. Mundanismo é mundanismo, paganismo é paganismo, santidade a Deus é a verdadeira santidade. Ou seja, as crenças eram vistas no contexto social. Não, tu pode adorar teu Deus, mas eu posso adorar a minha imagem, eu posso adorar, não é assim? Sim. Eles pegavam um ídolo que era feito de pau e dizia, esse é o meu Deus. É o meu Deus. Entendeu? Então, veja bem, era dessa forma. Ali, todas as crenças eram válidas. É o que as pessoas dizem hoje. Não, o que importa é ter fé em Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Jesus falou em Mateus 7 da porta estreita. Isso. E também da porta lá. Uma leva para o inferno e a outra leva para o céu. E Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos lá, lê. A religião que conduz à imoralidade, sincretismo religioso, prostituição sagrada, estilo de vida depravado. Porque o culto que era dedicado à deusa da Babilônia, ali tinha as prostitutas sagradas que eram nuas. Então, quando as pessoas viam tudo aquilo ali, aquela prática contribuía para que no viver diário ele se entregasse às práticas pecaminosas. Ok? Então, lá tudo era uma depravação. Ponto 4. Vivendo e testemunhando na Babilônia. A postura dos jovens de Deus na Babilônia. Não de reclusão, rebelião, adotar uma postura de serviço, participação e responsabilidade. Quando eles chegaram na Babilônia, sabendo que era escravo, vivendo naquele ambiente pecaminoso, eles ficaram reclusos? Não. Eles ficaram, vamos fazer a política para se rebelar contra esse Nabucodonosor que se levantou contra nosso povo? Não. Não. Eles mantiveram a postura de homens de Deus e foram viver a vida normal. Eles foram trabalhar, participar da vida social, serem responsáveis. É isso que um jovem cristão faz. Você não pode ficar na universidade só criticando os outros. Não, de maneira nenhuma. Vamos lá. Viviam conforme os princípios proféticos, vivendo uma lógica ilógica. Vivendo, olha, naquele Jeremias 29, 5, 7, Daniel e os outros sabiam que eles estavam lá porque não obedeceram a palavra de Deus. Mas o ideal profético é que Deus disse que na Babilônia eles deveriam trabalhar, eles deveriam construir casas, porque eles iam ficar 70 anos e lá Deus iria prosperar eles. E procurar paz. Procurar a paz da cidade. Né? Que diz? Como é que diz? Leia. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis a paz.
Então pronto, eles deveriam viver na cidade conforme os princípios De Deus. de Deus, que eram os princípios proféticos que estão aqui. Isso. Eles viviam na Babilônia, mas a Babilônia não vivia neles. Veja que eles viviam uma lógica ilógica. Por que era uma lógica ilógica? Olha, como é que eu sou crente, estou num local que a pessoa me escravizou, mataram meus pais, e eu vou viver a paz daquela cidade? É algo Ilógico. ilógico. Mas eles viviam com uma lógica Ilógico. também lógica. Qual era a lógica? Eu vou viver aqui porque tem uma profecia. Sim. Eu tenho que viver na paz, É ok? verdade. A importância do conhecimento do povo de Deus nas suas transgressões e pecados. Eles tomaram conhecimento que estavam na Babilônia porque pecaram contra Deus. Não há coisa melhor, quando vier a tragédia para a tua vida, a desgraça para a tua vida, você procurar saber a causa. Por que eu estou aqui? O que aconteceu? E hoje no lugar. Testemunhando no mundo e presença fiel. A Babilônia é uma cidade que representa a vida do cristão na sociedade. Isso. Seu espírito é sedutor e relativista. Uhum. Somos chamados a ter uma presença santa, fiel e abençoadora no mundo. Zelar pelo desenvolvimento social e não ser alienado na sociedade. Ter uma postura profética, ativista, engajadora e carismática. Muito bem. Você pode observar aí nas letras A, B, C, D e a letra E. Você vê que aqui a Babilônia representa todo o estilo de vida pecaminosa, devassidão, comercialidade, luxúria, os prazeres desta vida. A Babilônia representa tudo isso. Agora, o seu espírito é sedutor e relativo, porque não tem verdade absoluta, ninguém é dono de ninguém, você pode viver como você quiser. Mas era nessa cidade que os 4 jovens deveriam ter um viver em santidade e ser fiel e também abençoador. Eu pergunto, Nabucodonosor foi abençoado por Daniel? Foi. Outros foram abençoados pelos 3 jovens? Também foram. Ou seja, num mundo pecaminoso eles abençoaram. Ok? E aí, o que acontece? Nós devemos zelar pela verdade de Deus que está em nós e não sermos Alienados. Não podemos viver alienado, fora do mundo, né? Assim, como se o mundo não tivesse. Não, nós não podemos ser alienados. Agora, viva nesse mundo, é a letra E, tendo uma postura profética e engajadora e carismática. Seja um jovem carismático, mas também profetize. Profetize o bem para o Brasil, profetize a paz para o Brasil, profetize a riqueza para o Brasil, profetize a queda da corrupção no Brasil, profetize a queda do desmando no Brasil. Profetize, é profetizar, não é brigar não, é profetizar, orando e pregando o evangelho. E Deus vai levantar políticos santos, sinceros, verdadeiros para o bem da nossa nação. Ore a Deus, Magno. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esta lição, por este aprendizado, pela Tua palavra, que a mesma esteja em nossos corações e que possamos aplicá-la todos os dias em nossa vida. Abençoe, meu Pai, todos que assistiram e estudaram juntamente conosco a Tua palavra. Nos despeça em paz, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os jovens que todos